Hoje nós vamos começar a ver arquivos. Arquivos podem ser trabalhados do ponto de vista de alto nível e de baixo nível, utilizando a linguagem C, bastante poderosa nesse sentido. Alto nível é o arquivo que a gente chama com uma possibilidade de trabalho não formatado, lendo caractere a caractere ou sequências de caracteres. Aqui vocês têm os comandos de leitura e escrita. Ainda em alto nível, a gente pode ter a escrita que é chamada de formatada, ou a leitura que é chamada de formatada, do ponto de vista da leitura e de registros que nós podemos trabalhar dentro dos arquivos. É importante vocês darem uma olhada no livro do Schildit para se ambientarem com todos esses comandos. Em baixo nível, a gente também tem, obviamente, as instruções de leitura e de escrita dos arquivos. Quando nós trabalhamos com arquivos, é importante que nós saibamos da necessidade de ter uma estrutura para trabalhar com arquivo, e essa estrutura, na verdade, ela vem pronta já dentro do Standard I/O, né, da biblioteca padrão de entrada e saída. Essa estrutura está definida de uma forma parecida com aquela que nós temos utilizado até agora, e se vocês olharem ali, foi feito um typedef, ou seja, file agora é uma espécie de tipo de dados dentro do nosso programa a partir do momento em que ele for utilizado. Vocês olharem, ele tem ali uma informação de descritor de arquivo, quantidade de caracteres que existem no buffer e a posição do buffer na memória, né, o próximo caractere que vai ser escrito, que permite que a linguagem faça o controle dos diversas situações e atributos para trabalho com arquivos. Então, tudo isso vai ser feito pelas funções da linguagem, nós só temos que dar os comandos básicos. Para abrir arquivos, nós precisamos então obter um ponteiro para esse arquivo, né? A posição de memória em que ele vai ser trabalhado, e é utilizado nesse exemplo aqui uma função chamada fopen, ou fileopen, para o qual nós vamos passar o nome do arquivo com o caminho, se for o caso, e o modo que nós pretendemos trabalhar com esse arquivo. Então, para modo, nós temos o modo de leitura, o modo de gravação e o modo de adicionar dados, que significa que eu não vou sobrescrever a gravação, não vou escrever uma coisa em cima da outra, eu vou adicionar ao final do arquivo, né? E nós temos ali dois modificadores, o B para quando a gente for trabalhar com arquivos binários e o mais quando nós formos trabalhar com adicionar em conjunto ali com aqueles operadores de letras que aparecem em cima, o R e o W. Então aqui tem alguns exemplos de módulos, né, de abertura de arquivos. R para ler um arquivo que já existe, W para escrever em um arquivo, sempre recriando, portanto sempre destruindo o que já existe, se existir, ele vai sobrescrever. E o A para adicionar, né? As possibilidades de modificadores que nós temos, então, em conjunto com as letras, são o R mais W mais, em que os arquivos vão ser abertos para atualização, e o RB, que é a abertura de um arquivo binário para leitura. Vamos ver um exemplo de programa. Então, um programa bem simples. Ele tem na linha 5 a declaração do file, né? Nós vamos trabalhar com essa estrutura de arquivos. E temos uma variável que foi chamada aqui de ponteiro arquivo, que é uma variável do tipo ponteiro, né? Vai apontar para uma posição de memória. E na linha 6 nós temos ali um vetor, uma sequência de caracteres chamada texto, em que nós temos ali um conteúdo que nós vamos escrever dentro do arquivo. Essa variável também vai ser usada para leitura. Na linha 7 nós temos a declaração de um ponteiro arquivo recebendo o resultado da função fopen, meu arquivo txt, que é o nome do arquivo, para leitura, né? Então, vou abrir esse arquivo para leitura. Se o ponteiro do arquivo recebido ele for nulo,
isso significa que não existe esse arquivo, não foi possível fazer essa operação de leitura com esse arquivo. Lembrando ali que na linha 5, então, nós declaramos o ponteiro arquivo como sendo do tipo file. Então, nós temos toda uma sequência de operações agora que podem ser feitas com arquivos. Então, dessa declaração, se der certo essa abertura, nós vamos testar na linha 8, nós vamos executar o código que existe entre as chaves das linhas 9 e 23. Caso não dê, a gente vai seguir adiante. Então, vamos considerar que deu resultado esse if do ponteiro arquivo. O ponteiro arquivo está nulo. Eu não consegui fazer a abertura que eu propus fazer na linha 7. Então, na linha 10, eu estou informando o meu usuário, olha, o arquivo não existe, ou então ele existe e eu não consegui abrir para leitura. Eu estou supondo aqui que ele não existe, então na linha 11 eu vou informar o usuário, vou criar o arquivo para você. Na linha 12, o nosso ponteiro arquivo, então, recebe novamente o resultado do fopen, o fopen retorna um ponteiro, né? E um fopen para meu arquivo.txt, mas agora no modo write, no modo de escrita. Esse modo, essa abertura no modo escrita, ela faz com que, se o arquivo não existir, ele seja criado. E se ele já existir, ele seja recriado, se você forçar a barra e não tiver o sinalzinho modificador de mais ali ao lado, né, para fazer a adição de conteúdo. Bom, o que pode acontecer? Pode acontecer de que eu consiga executar essa abertura do arquivo, pode acontecer que não. Então, se eu não conseguir abrir esse arquivo para escrita, eu vou executar o else da linha 19 e na linha 21 eu vou mostrar para o usuário a mensagem de que o arquivo não foi criado. Então, eu não tinha conseguido abrir e também não consegui criar. Pode ser problema de caminho, de disco, de permissão, né? Relativos ao sistema operacional e ao usuário que está trabalhando com ele, ou sob o usuário que está sendo executado esse programa. Supondo que deu certo, né? Quando eu testei ali na linha 13, meu ponteiro arquivo não é nulo, ou seja, veio um ponteiro válido. Eu vou fazer a execução da instrução da linha 15, um fprintf, em que eu vou imprimir o texto dentro do ponteiro arquivo que eu recebi. Lembrando que texto é uma variável que foi declarada lá na linha 6 e que tem um conteúdo dentro da sequência de caracteres com a qual ela foi declarada, escrito lá a linha que será escrito no arquivo e por uma linha. Esse texto, uma vez escrito dentro do arquivo, vai ser feito na linha 15, na linha 16 eu fecho o arquivo, porque eu já escrevi o meu texto, eu já fiz a operação que eu precisava fazer com ele, e na linha 17 eu informo o usuário de que o arquivo foi criado e escrito nesse caso, né? Muito bem, mas vamos supor que essa execução em que a gente estava vendo até agora, na verdade ela não seguiu essa sequência, porque quando eu testei lá na linha 8, o ponteiro não foi nulo. Eu vou executar então o else da linha 24. Ou seja, eu não vou fazer a execução ali dessa situação toda, porque quando na linha 7 eu pedi para que fosse aberto o meu arquivo txt para leitura, eu consegui abrir. Então eu recebi um ponteiro válido. Consequentemente, no meu teste da linha 8, eu pulo para o else, né, da linha 24, porque o ponteiro não é nulo, o ponteiro é válido. Então, eu vou executar o código que segue ali, o meu else entre as linhas 25 até 31, onde de 25 a 29 eu tenho o código do else, e na 30 eu termino o programa. Vamos ver então passo a passo o que acontece no caso de eu ter conseguido abrir o meu arquivo para leitura. Eu vou executar na linha 26 um while. Enquanto for possível executar um fgets do ponteiro arquivo para dentro do texto com um tamanho de 49, eu
vou executar esse while, né? O while vai ser executado enquanto essa informação aí não for null. Bom, vejam que é aquela condição que nós já estudamos de você passar como parâmetro de uma função uma outra função, né, que a gente chamou lá de argumento funcional, ela está sendo executada aqui. Enquanto o fgets não for nulo, eu executo o meu while. Então, eu estou testando a todo momento ali essa execução do programa. Como ele é pequenininho, são poucos caracteres, ele vai executar isso super rápido. A observação que esse 49 ali, ele se refere à quantidade, né, de caracteres que eu estou fazendo a leitura. Então, eu não estou executando aquela primeira parte, estou executando o else, abri o meu arquivo para leitura, portanto, eu consigo fazer um fgets dentro dele, eu consigo trazer de dentro dele algum conteúdo. Esse conteúdo vai ser colocado dentro da minha variável texto, que foi declarada previamente. Notem ali que texto tem 50 e eu estou lendo 49. Qual é essa situação? Essa situação quer dizer que o último caractere, né, que seria de 0 a 49, o caractere número 50, ele vai ser executado para finalizar essa string, né? Então, por isso que eu estou lendo 49. Bom, mas essa variável que declarada lá na linha 6, essa variável texto, que vai receber o conteúdo que eu vou ler do arquivo, ela já tem um conteúdo dentro dela. Então, aqui tem uma observação. O conteúdo que está dentro dela vai ser sobrescrito. A questão toda é que justamente esse conteúdo é o conteúdo que foi escrito no arquivo. Então, a impressão que a gente vai ter é que esse conteúdo não foi modificado, né? Porque eu estou usando a mesma variável. Mas depois a gente vai fazer um teste mostrando que não é verdade isso. Bom, uma vez que seja executada a linha 26, na linha 27 vai ser feito o printf desse conteúdo que foi lido, mostrando o conteúdo da variável texto. Lembrando que ele não vai ser aquele conteúdo que estava cadastrado, embora na primeira execução do programa seja mesmo, já vou mostrar para vocês. E aí, eu na linha 28 fecho o meu arquivo, não é? Dou um fclose, termino a execução dessa situação que era importante para mim e o meu programa termina. Vamos ver como é que fica. Aqui eu tenho a tela do meu DevC, onde foi implementado esse programa. E eu tenho aqui a pastinha onde eu salvei esse programa. Vocês estão vendo aqui que não existe um arquivo txt aqui dentro. O meu arquivo txt não existe. Então, vou voltar aqui no meu dev e vou compilar o programa e, ao mesmo tempo, executá-lo. A gente tem aqui, então, a execução do programa. Aquela mensagem de que o arquivo não existe ou não foi aberto para um modo de leitura. O arquivo tentando ser criado, o arquivo foi criado e foi executado, então, o meu programa. Então, vejam que eu executei o quê? Aquele primeiro trecho de código, né? Esse trecho aqui correspondente ao primeiro if, porque havia um nulo quando tentou-se abrir o arquivo para leitura. Ele não existia. Vamos verificar. Agora ele existe, ó. Está aqui o meu arquivo com aquele texto dentro, linha que será escrita no arquivo. Eu vou executar novamente o programa, agora não vou compilar, né? Eu vou simplesmente executar esse programa, executo, e ele me diz lá o conteúdo que foi lido de dentro do arquivo. Então, a linha que será escrita no arquivo, ela está dentro daquele arquivo txt. Eu executei agora o segundo trecho aqui do meu programa, né? Esse else. Vou executar de novo. Vou executar de novo, sempre o mesmo conteúdo. Então, ele está fazendo o quê? Ele está abrindo o arquivo para leitura, porque ele já existe, e está lendo esse conteúdo aqui. Agora, eu vou colocar aqui um conteúdo alterado. Salvar e executar novamente o meu programa. Está lá, o meu conteúdo agora alterado, ou seja, ele está lendo aquele conteúdo. Isso para mostrar para vocês aquela questão relativa a
variável char texto, que tinha um tamanho lá de 50, que a gente comentou que ela confunde, né? Porque ela escreve no mesmo programa e lê no mesmo programa esse conteúdo. Eu vou salvar aqui, vamos executar, está aqui, né? O conteúdo lido agora é aquele conteúdo que está dentro do arquivo. Então, como eu uso a mesma variável, na primeira execução do programa, a impressão que dá é que ele simplesmente mostrou o valor que era o valor original da variável, né, esse daqui, linha que será escrita no arquivo, em função de que é exatamente isso que foi escrito e o programa é o mesmo. Ok? Bom, o que eu posso fazer aqui? Nós vimos lá que existe uma possibilidade de eu fazer a abertura do arquivo para adicionar as coisas, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar essa parte aqui, copiar com o else aqui também, né? Já que ele é um... Aqui não é debug. Vou colocar aqui no final, ó, antes de terminar meu programa, numa posição qualquer aqui, eu vou colocar de novo esse código de abertura aqui do arquivo, né? fprint, ponteiro, só que agora eu não vou pôr essa informação aqui e vou simplesmente escrever esse último conteúdo que foi lido, ok? Então, o que eu preciso? Eu preciso dessa linha aqui, dessas duas, né? Eu não copiei. Aqui. Vou mandar abrir agora e vou dizer que eu quero um ar. Então, vejam, eu já fiz toda a execução do programa lá, ele já criou o arquivo se ele não existe, está lendo conteúdo de arquivos, e agora eu estou dizendo que eu quero abrir o arquivo para adicionar alguma coisa dentro dele. E vou receber o ponteiro, se ele for nulo, o arquivo não foi criado, deixa essa informação mesmo, e dando certo, ele vai dar certo, né? Porque o arquivo está ali direitinho, ele vai escrever dentro desse arquivo a variável texto. Lembrando que essa variável texto agora é o último conteúdo lido, né? Porque ele leu aqui. Vamos ver como é que fica para vocês darem uma olhada, né? Então tá lá, meu conteúdo lido, a minha variável texto. Vou executar de novo. Vejam que ele está adicionando. Né? Por que ele está adicionando esse conteúdo e não o primeiro? Porque o arquivo já existia. Certo? Vou lá apagar meu arquivo então, né? Não existe mais. Opa, aqui. Não existe mais meu arquivo. Vou executar. O arquivo foi criado. Quando o arquivo é criado, ele coloca aquele conteúdo da variável, né, linha que será escrita no arquivo. Se eu mandar executar, como é isso que ele está lendo, porque é isso que tem dentro do arquivo, é isso que ele está adicionando, ok? Agora, eu posso adicionar esse valor dessa variável, modificar alguma coisa, ou posso simplesmente aqui, eventualmente, trocar isso, né? Já que eu estou colocando uma string aqui, eu coloco aqui uma string, uma sequência de caracteres, e a partir dessa situação, ele vai ter que trocar. Está lá o meu conteúdo ling, agora é string. Né? String, string, eu não pedi para pular uma linha. Tá? Vejam que ele está adicionando exatamente o que eu pedi para ser feito. Se eu pedir agora para pular linhas aqui, tem que compilar de novo o meu programa, não é? Ele vai ter um comportamento diferente a partir do próximo momento ali que ele for executado. Né? Vejam lá, ó. Ele está pulando a linha, mostrando, né, essas linhas que estão sendo puladas.
eu posso olhar dentro do meu arquivo texto qual é o conteúdo que eu tenho lá dentro. E, obviamente, eu posso vir aqui e fazer alterações, né? Posso fazer aqui alterações diversas aqui dentro. Quando eu mandar fazer a leitura aqui do meu arquivo, ele vai mostrar essas alterações que eu executei lá dentro. Ok, pessoal? Então vejam que eu tenho aqui um exemplo super simples aí de programa, em que nós temos a possibilidade de abrir um arquivo que já existe para leitura, um arquivo para gravação e um arquivo também para gravação, mas no sentido de adicionar dados. Importante vocês darem uma olhada nos livros, em especial ali no livro do Shield, e praticarem as questões todas aí de trabalho com arquivo que são pertinentes.